Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Entre Dois Amores. Este foi o primeiro livro que Agatha Christie escreveu sob o pseudônimo de Mary Westmacott. O ano da publicação é 1930. Ela já tinha 10 anos como escritora de romances policiais, com Hercule Poirot e com Miss Marple. Ela vai trazer um romance que vai mexer muito na questão sentimental. Na contracapa do livro diz assim: todos os personagens são humanos e verdadeiros. Vernon é um músico sensível e brilhante, um gênio. Mas tudo na vida tem um preço. Neste caso, sua família e as duas mulheres de sua vida. Então ela vai abordar aqui algumas questões que também ela vivenciou. E ela vai trazer algumas questões técnicas da área da música, porque desde pequena, quando tinha os seus 8 anos, que começou a educação dentro de casa, colocada pela sua mãe, Agatha estudou piano clássico, então ela tinha conhecimentos formais para poder escrever sobre esse personagem aqui, que vai ser um músico brilhante. De onde será que vem esse pseudônimo Mary Westmacott? Mary era o segundo nome de Agatha. Agatha Mary Clarissa Miller. Bom, mas e o Westmacott? A gente sabe que a primeira parte do sobrenome, West, faz referência ao sobrenome da avó na época de solteira. Mas ela nunca explicou ao certo se foi por isso que ela escolheu esse sobrenome, ou porque era referência a um escultor famoso britânico que tinha obras lá pela cidade. Então a gente não sabe. Mas o certo é que essa romancista, ela vai abordar outras questões sobre esse pseudônimo. Ela vai trazer reflexões sobre a vida, sobre Deus, sobre humanidade e também os desafetos e amores. Vamos ver então sobre o que se trata essa história? O livro começa contando de uma ópera onde as pessoas estão impactadas com aquele maestro, com aquele compositor. Ele consegue tirar sons de instrumentos variados, não só um clarinete, um violino, um piano, mas também de vidros, de metais, de aço. E tudo isso choca o público, porque já estava acostumado com um tipo de proposta de ópera e aqui não, aqui vai ser uma coisa totalmente diferente. Vão ter muitos comentários positivos, alguns negativos, e alguém faz referência a um personagem que já tinha sido morto tempos atrás na guerra. Mas que guerra, gente? Porque se esse livro foi publicado em 1930, a gente só tem a Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 até 1918. Bom, acontece que o pai do personagem, ele era um soldado e ele foi para a guerra e morre nessa guerra. Então a gente não sabe se a guerra que a Agatha cita aqui é a Primeira Guerra Mundial ou se a Primeira Guerra Mundial faz referência quando os personagens já estão todos na faixa dos 25, 27 anos de idade. O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui alguns personagens que vão ser fundamentais ao longo da narrativa. Então vamos lá. O personagem principal é o Vernon, filho único de uma família quintocentenária, então assim uma família com muita tradição naquela localidade. Essa criança, desde cedo, ela fica incomodada pelo piano da casa, ela não gosta das coisas que a mãe toca naquele piano. Ele se interessa por música, mas não por aquelas melodias que são de comum das moças tocarem nas suas residências, nas festas. Aquilo dói nos seus ouvidos. E ele sente que a música faz parte da vida dele, mas ele tem muito medo do que ela traz de propostas. É como se a música puxasse ele, não ele que se interessasse pela música. Então, na cabeça daquela criança fica um pouco confuso as coisas que acontecem de como ele percebe os ruídos, os barulhos e os sons. O pai do Vernon, ele é um soldado, então ele vai lutar numa guerra, né, que a gente imagina que seja a Primeira Guerra Mundial, talvez uma outra guerra. E ele acaba falecendo lá. E a mãe cria em sua teoria ali familiar que aquele pai era maravilhoso, que aquele pai era honrado, só que não. Aquele pai era um pai mulherengo, era um pai que jogava charme para todas as mulheres, era um pai que não deixou a família bem estruturada financeiramente.
tanto que o dinheiro que sustentava a propriedade da família pelo lado do pai vinha da mãe. A mãe também tinha posses, a mãe tinha muito dinheiro e era com o dinheiro da mãe que ela mantinha e sustentava os empregados, a manutenção da casa, e o seu filho foi crescendo dentro dessa realidade. Junto com a mãe e esse menino morava também a prima dele, pelo lado paterno. A prima se chamava Josefine, mas o apelido era Joey. E a Joey era filha da irmã do pai, a tia Nina, que acabou falecendo e deixou a menina também sem muitas condições, sem muitas posses. O pai da menina mandava sempre um dinheiro, uma espécie de pensão, que quem administrava esse dinheiro era a mãe do Vernon. E aquelas duas crianças eram super amigas, brincavam juntos, né, durante as férias, porque a menina era educada em casa, mas o Vernon ele tinha ido para Cambridge para estudar, como todos os seus familiares do lado paterno. Numa das férias em casa, o Vernon conhece o seu vizinho, filho de uma família judia. Esse vizinho se chamava Sebastian e a família tinha muito dinheiro. E o Sebastian era vizinho de propriedade e eles acabaram sendo amigos, então eram como se fossem os três mosquiteiros. A Joey, que era a menina, o Vernon e o Sebastian. Só que a mãe o tempo todo procurava trazer uma outra menina para brincar junto com eles, a Nil. Nenhum dos três gostava da Nil, porque a Nil era muito educada, ela nunca queria fazer as coisas, ela tinha vergonha, só que desde pequena ela era apaixonada pelo Vernon. E o tempo passa, esses jovens crescem e se separam. O Sebastian, ele vai dar continuidade aos negócios do pai. Então ele tem uma espécie de tino comercial muito grande. Tudo que ele toca a mão, ele multiplica aquela fortuna. A Joey parece que trouxe assim na sua bagagem emocional a salvação pelos demais. Ela só se envolvia com homens com problemas emocionais, com problemas financeiros. Os arranjos dela emocionais nunca eram bons. E a gente percebe assim pela narrativa que no fundo a Joey gostava do Sebastian, mas que ela não se permitia ser feliz ao lado dele, porque ele era perfeito, porque ele tinha dinheiro, porque ele era inteligente, porque ele era engraçado. E ela sempre tentava mostrar que ela tinha um poder da feminilidade capaz de salvar outros homens. Então ela queria sempre assim, homens que estavam necessitados, homens que passavam por problemas psicológicos, por problemas de saúde. Ela sempre se envolvia com esses caras e acabava sempre mal. Depois ela regressava, se encontrava de novo com Sebastian e com Vernon, e quando a gente via Joey ir embora com um outro homem mais cafajeste ainda. O Vernon, que é o personagem principal da história, ele queria muito se dedicar à música. Ele percebe que ele precisa fazer uma outra espécie de sons, de ruídos, e não aquelas melodias das sinfonias. Ele quer uma outra proposta, só que ele precisa de dinheiro. E o seu tio diz para ele, olha, quem sabe você trabalha aqui comigo, né? E quem sabe você não vai ficando com a família, daqui a pouco casa com uma das primas. Só que o Vernon não queria isso. Ele até se dedica naquele escritório, trabalhando dia e noite, quando na verdade ele queria compor. E ele vai encontrar a amiga de infância, chamada Nil. E a Nil se transformou numa moça linda, bela, que sempre foi apaixonada pelo Vernon desde criança. E quando eles se encontram, o Vernon se apaixona e ele pensa, ela é a esposa da minha vida, ela é a mulher com quem eu quero compartilhar as coisas. Só que o Vernon, ele é muito imaturo, ele quer manter a casa, que já tem mais de 500 anos, né, que foi passada de geração para geração, só que ele não tem dinheiro para despender com todas as necessidades da manutenção e dos empregados que aquela propriedade precisa. Ele quer casar com a Nil, só que ele não tem dinheiro para bancar as festas, os vestidos, o luxo com que a Nil foi acostumada. Ele quer ser um compositor famoso, só que para ser um compositor ele precisa se dedicar, estudar, e no momento ele não tem tempo, porque ele não pode usar o dinheiro da mãe, a mãe não deixa.
A mãe, pelo jeito, vai durar até os 90 anos. E a mãe se recusa a colocar o dinheiro na propriedade do lado do pai, da propriedade paterna. Então, resta ele trabalhar como qualquer um mortal. Só que ele não quer trabalhar. Ele sente que ele não está sendo feliz naquele ambiente, trabalhando com o tio, que ele está assim, ó, se matando, se enterrando, quando ele deveria estar produzindo. E todas as pessoas sugerem para ele, vende a mansão, que aí você vai conseguir casar com a Nil, você vai ter dinheiro para poder bancar as festas, o luxo que ela está acostumada, e você também vai ter dinheiro para se sustentar enquanto você se dedica à música. Só que ele não quer vender a propriedade do pai. Ele nasceu ali, ele cresceu ali, foi criado naquele espaço. Ele tem um amor como todos os do lado paterno têm. Então ele fica nesse dilema porque ele não quer vender a propriedade, mas ao mesmo tempo ele não quer trabalhar, ele quer ser um compositor famoso e ele quer casar com a Nil e oferecer para ela tudo que ela merece e que ela precisa. E aí, gente, é o que vem. Eles resolvem se casar. Vai acontecer várias situações que agora eu não vou entrar aqui na questão, mas eles vão se casar. E quando eles vão se casar, a guerra vai estourar. E aí a gente não sabe de novo se é a Primeira Guerra Mundial, porque não deu tempo de ser a Segunda Guerra. A Segunda Guerra vai acontecer lá quase em 1940 e esse romance foi publicado em 1930. Então a gente não sabe que guerra é essa, mas estoura uma guerra e aí então o Vernon tem que se alistar e ele é obrigado a defender a Inglaterra. E ele vai então lutar e defender o seu país. Durante esse tempo que ele tá indo pra guerra, né, ele casou muito rápido com a Nil, eles ficaram pouco tempo juntos, morando numa casa simples. Ela também vai se alistar como enfermeira, né, tentar ajudar os feridos enquanto ele tá na guerra. E aí o que acontece? Vem uma tragédia. Ela recebe um telegrama dizendo que ele foi morto em combate. E o mundo dela acaba. E ao longo daquele namoro dos dois e do noivado dos dois, sempre tinha um homem mais velho chamado George que ficava cortejando ela. O George era americano, ele queria muito se casar com a Nil, ele era mais velho que a Nil, mas ele tinha muito dinheiro e ele conseguiria sustentar a Nil e bancar todo o luxo que ela estava acostumada. Um ano depois da morte do Vernon, né, que foi dado como morto em combate, a Nil resolve colocar a propriedade à venda, porque ela não tem condições de sustentar aquela propriedade que era da família do seu esposo. Ela queria muito manter a propriedade, porque sabia que era um sonho do seu marido, mas como ela não tinha recursos, ela vende. E vocês acham que quem compra? O George compra como um presente para ela. E aí então ela aceita se casar com o George. E apesar dele ser um homem mais velho, ele a mima de todas as formas, ele dá joias, ele dá colar de pérolas, ele coloca 1000 empregados à sua disposição, ele leva ela em restaurantes, ele assim reforma toda a casa, coloca os móveis mais luxuosos. Então ela tem uma vida super tranquila e uma vida feliz, uma vida calma, feliz, parada naquela propriedade, sem filhos, mas vivendo as coisas que ela sempre gostava e que ela já estava acostumada. E aí vem a surpresa, o Vernon não morreu. Ele foi capturado pelas tropas alemãs e o que acontece? Alguém substitui os seus documentos por um outro personagem, por um outro homem muito parecido com ele. Então, aquele homem que era de origem alemã se faz passar pelo Vernon, pega a sua roupa, os seus credenciais e volta para a guerra para tentar tirar informações do inimigo, que era a Inglaterra. Só que aí sim, este impostor, ele acaba morrendo. E aí, quando acham ali o corpo de um britânico, né, com aquele uniforme, com as iniciais, identificam ele como o Vernon e avisam a família que ele morreu em combate, quando na verdade era um impostor. O Vernon estava preso e ele consegue fugir, ele consegue atravessar a fronteira entre Alemanha e Holanda, né? Ele vai parar na casa de uma família holandesa que ajuda ele, que sabe que ele é um fugitivo, mas ajuda ele.
E aí ele tá se recuperando, ele tá começando a engordar, porque ele passou fome, frio, muitas dificuldades. Quando ele recebe da família alguns jornais antigos, né, britânicos, e ele começa a folhear e ele vê a foto da sua esposa casando com o George. E ele entra em choque, ele não consegue acreditar que em 1 ano separados a sua esposa foi capaz disso. E aí ele resolve tirar a própria vida. E ele se joga na frente de um caminhão. Só que o caminhão desvia, pega uma parte assim que chega a atropelá-lo, mas não passa por cima. E aí ele perde a memória. E quando o Vernon acorda no hospital, né, as pessoas não sabem quem ele é, porque ele é um estrangeiro, ele não é holandês, e ele tem um bloquinho onde ele tinha escrito o sobrenome do soldado que a família holandesa tinha pedido para procurar em Londres. Então todo mundo acha que o Vernon se chama George Green. Não era ele. E por 4 anos ele assume essa identidade. Ele se transforma num mecânico de carros. Ele fica morando naquela cidade ali na Holanda. E ele tem uma vida feliz. Ele apaga da sua memória todas as coisas que eram muito dolorosas para ele. E ele acaba sendo contratado por uma espécie de decorador, de arquiteto, né? Como um chofer daquele homem famoso. E ele vai, adivinha onde? Para a cidade onde ele nasceu, para a casa de mais de 500 anos onde ele foi criado. E quando ele chega lá, como chofer, levando aquele arquiteto que vai fazer uma reforma na abadia, ele encontra a sua esposa. Já se passaram 4 anos e ele não a reconhece. Mas ela olha e ela pensa, meu Deus, ele é igual o meu esposo, meu falecido esposo. E ela sai correndo, só que ele não sabe o que foi que aconteceu. Na cidade, ele vai acabar encontrando a Jane. A Jane é uma mulher mais velha que também se relacionou com ele por muito tempo. Só que quando ele teve que escolher entre a Neil e a Jane, o Vernon escolhe a Neil. Porque a Neil era mais bonita, porque a Neil era mais encantadora. Ele não consegue reconhecer o amor da Jane, apesar da Jane ter se sacrificado por ele, de ter ajudado ele a se erguer, a se levantar, a se focar enquanto compositor. E na hora de escolher, ele não escolhe a Jane, ele escolhe a Neil. E a Jane entende isso e se retira, porque ela quer a felicidade do Vernon. E ela faz de tudo para que ele seja feliz e que ele esteja bem. Só que o Vernon não percebe isso e ele casa com a Neil. E agora, de passado 4 anos, que a sua esposa já está casada pela 2ª vez, ele vai reencontrar essa moça aqui, a Jane. A Jane se assusta quando vê o Vernon, telefona para o Sebastian e diz para ele, vem imediatamente. E o Sebastian sabe que a Jane não é de meias palavras, que se aconteceu algo grave, ela vai ser nua e crua, ela não vai florear. E ele pega o carro e vai direto para aquela cidade, se encontra com ela e ela diz, o Vernon não morreu, eu o vi hoje, ele está vivo, só que ele não me reconheceu. Eles chamam o Vernon para conversar e eles começam a dizer que ele se chamava Vernon, que ele não se chama George Green, que ele não é um motorista, um chofer, ele é um compositor famoso, que eles estão trabalhando com a questão musical. Começam a trazer várias informações, só que o Vernon se recusa a aceitar, a acreditar. E a Jane pensa, não, ele foi muito apaixonado pela Neil, eu acho que a gente tem que colocá-los frente a frente para ver se a memória volta, se recupera. E assim eles fazem, eles marcam uma reunião com a Neil, e aí o Vernon e ela se encontram, e ele já vinha fazendo sessões de hipnose, né, hipnoterapia, para tentar romper com o medo que tinha feito ele bloquear todas as informações e a sua memória, né. E aí quando os dois se encontram, ele começa a lembrar. E aí ele beija a Neil, eles se abraçam, ele beija, ele pede desculpa, ele diz que não acreditava que ela tinha se casado, ela explica, ela também pede desculpa, ela falou que para ela foi uma tormenta, que ela se encontrava sozinha, que ela não sabia o que fazer da vida e que então ela aceita se casar com o George. E o Vernon diz, não, mas agora tudo vai ser diferente, porque a gente vai ficar juntos, porque a gente tem a casa, porque eu vou fazer
sucesso, eu vou ser um compositor, porque nada vai nos separar. E na hora ele começa a oferecer para ela de novo um lado pobre, uma casa simples, um amor e uma cabana. E ela, que já estava acostumada há 4 anos com o George bancando tudo, ela recua. Porque ela não quer uma vida de pobreza. Ela acha que ela já passou por muitas coisas e ela tá acomodada e feliz naquele espaço. Ela não quer largar a mão das joias, das peles, das viagens, das coisas que ela tem pelo amor do Vernon. Porque agora, ela tinha sido feliz nesses 4 anos enquanto ele estava morto. E quando ela recua para trás, ele percebe. E ele pergunta o que foi que aconteceu. Não me diga que você está grávida. E ela concorda, quando na verdade é mentira, ela não está grávida. E aí no momento que ela diz que está grávida do seu segundo esposo, o Vernon diz, não, então as coisas mudam. Eu não posso fazer você largar o seu marido, o seu filho, então eu vou me afastar. Para todo mundo eu já estou morto mesmo. Então deixa assim, a gente se separa aqui, Neil, você segue a sua vida e eu vou continuar sendo o George Green. Eu não vou aparecer para minha família como o Vernon para não ter que dar um nó, não ter que mudar toda a sua vida. E ele vai embora com a ajuda da Jane e do Sebastian, ele vai embora para a Rússia. E ele fica com a Jane e ele começa a compor, deixa a barba crescer, eles estão muito felizes. Ele tá com a Jane na Rússia, a Neil tá com o seu segundo esposo na Inglaterra, só o Sebastian e a Joey que não estão juntos. E aí a Joey contrai tuberculose e ela está muito mal, e ela está assim, ó, para morrer num hospital. E o Vernon manda um telegrama para o Sebastian dizendo, Joey mal em Nova York, estamos pegando um transatlântico e indo para lá. Então eles iam pegar um navio que fazia exatamente esse roteiro da Europa até Nova York, que nem o Titanic, vocês lembram? E vai acontecer com este navio o mesmo que aconteceu com o Titanic. O navio que eles estão, esse transatlântico, vai bater num iceberg e vai afundar. E aí, gente, ai meu Deus, vem o título da obra, Entre Dois Amores. Porque exatamente naquele navio estão as duas mulheres que o Vernon sempre amou, a Jane e a Neil. E ele tem que escolher qual das duas ele vai salvar. E por mais que a razão saiba que ele tem que salvar a Jane, que ele está comprometido com a Jane, que ele mora com a Jane na Rússia e que a Jane dá toda a força e estabilidade que ele precisa para compor, na hora que as duas estão escorregando pelo convés e gritam o nome dele e esticam as mãos, o instinto faz ele pegar a mão da Neil. E ele salva a Neil e vê a sua companheira atual, que era a Jane, escorregar, cair no mar e morrer. Então vocês imaginam a situação, o Vernon que foi casado com a Neil, que abriu mão da Neil para que ela continuasse casada com o George, porque achava que ela estava grávida, escolheu ficar com a Jane, abandona pela segunda vez a Jane para salvar a Neil. Então vem aqui uma tormenta de emoções, assim, uma coisa muito triste que a gente se comove, a gente se sensibiliza, porque a Jane, que era uma mocinha que estava sempre assim, auxiliando, apoiando o Vernon em todas as coisas, ela tem um fim trágico. E o Sebastian, quando fica sabendo disso, ele fica horrorizado e ele diz, Vernon, como é que você teve coragem de deixar a sua esposa cair na água e salvar a Neil, que não representa mais nada para você? E ele fala, eu não pensei, na hora foi por instinto e eu peguei a Neil. E aí ele diz pro Sebastian, agora sai daqui que eu vou compor. Então, apesar do título dizer Entre Dois Amores, porque ele salva a Neil, ele não fica com a Neil também. Porque o amor da vida dele, o que vai fazer ele se mover e ele sobreviver dia após dia é a música. E ele se dedica a ser um compositor famoso. E aí, então, o livro volta para a primeira história, para a primeira parte da narrativa, que é quando eles estão naquela orquestra, quando eles estão naquela ópera de ruídos estranhos e que está fazendo o maior sucesso em Londres. É um livro cheio de decisões
cruciais assim na vida dos personagens. A Joy também, por todas as suas escolhas, ela tá com tuberculose no hospital. O Sebastian vai atrás dela, diz que vai pagar os melhores médicos, que vai levá-la para Flórida, que eles vão ter uma vida feliz. Mas a gente sabe que as escolhas dos personagens ao longo do texto mostra como elas interferiram de forma negativa em suas vidas. E então vai falando sobre relacionamentos e sobre amores e como as pessoas observam por um prisma uma realidade que não é favorável para elas. Então fala um pouco sobre capricho também. E eu gostei muito dessa história, me emocionei em várias partes. Eu acho que é um livro escrito com muita sensibilidade. Não tem nada a ver com romance policial, com Hercule Poirot, com Miss Marple, mas tem a ver sobre a natureza humana, que de uma forma ou outra a Agatha sempre traz esses relatos em seus livros, né? Então fica a minha dica aí de Entre Dois Amores. É o primeiro livro de Mary Westmacott. Foi publicado em 1930. A Agatha já era uma mulher madura, já tinha 40 anos, e ela consegue aqui trazer de uma forma muito sensível esse amor desse rapaz por duas mulheres, mas também pela música, que é o que motiva a viver. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um joinha, deixe um comentário, que para mim isso é muito importante. E a gente se vê na próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.